Salve, salve, rapaziada. Tranquilidade na área. Rapaziada, fiquei, eu acho que 3 dias sem gravar, porque fiquei meio ruim, meio dodói, tá? Problema na coluna, dor no braço, dor em tudo quanto é lugar. E quem sofre acidente de moto, principalmente, sabe muito bem como é que é isso daí. Essas dores, enxaquecas, a temperatura muda, o tempo muda e a gente sente na pele isso daí. Galera, ser deficiente não é fácil. Quem é PCD, quem tem algum problema na coluna, sabe muito bem o que eu estou falando. Quem sofreu acidente de moto, já colocou algum pino, sabe perfeitamente o que eu estou dizendo. Não é fácil mesmo. Não consegue nem dormir às vezes direito. Mas o assunto de hoje não é esse. Rapaziada, o assunto de hoje que eu vou falar é o seguinte. Vocês já pararam para olhar para o céu, achar que certa nuvem é parecida com alguma coisa, ou certo objeto lembra alguma outra situação? Então, isso daí é uma coisa que é do ser humano. Nenhuma outra criatura fica olhando para o céu, admira, achar que nuvem é parecido com um elefante, parecido com um coelho, certa nuvem é parecido com alguma coisa, assimilar o formato a um objeto ou alguma coisa. Isso daí é uma coisa que é do ser humano. Só que na década de 80, um maluco, na verdade 2 malucos, acharam que o computador podia fazer isso também algum dia e passaram esse tempo todo estudando isso daí junto com uma universidade. E tem uma publicação que foi feita na uma revista científica, Nature, que ele falou justamente sobre essa evolução da inteligência artificial nesse meio. E é sobre isso daí que eu vou falar, sobre essa evolução da inteligência artificial. Mas antes, rapaziada, eu agradeço por vocês já terem aqui, me escutando. Eu agradeço essa força, continue dando essa força, continue seguindo aqui o canal, continue seguindo esse velho aqui com deficiência, que de vez em quando tá dando alguma dica aí para vocês. Beleza? E pode colocar uma pergunta para vocês, não ligue de falar sobre o meu caso de problema de doença, como é que eu faço, como é que eu lido com a minha situação do dia a dia trabalhando na área de informática. Não tem problema nenhum, tá? Isso daí eu sei porque muitas vezes eu tive esse problema, tive essas dúvidas e eu fui na cara da coragem. Agora com o YouTube, para mim isso é uma maravilha. Não tem problema nenhum, tá? Sou deficiente, sei que sou e não vai mudar. Então só basta eu utilizar a minha experiência para ajudar outras pessoas que estão aí, que passaram por problema de acidente de moto, que perderam alguma mobilidade assim como eu. Beleza? Mas vamos falar sobre o assunto? A inteligência artificial, que hoje em dia está muito avançada. Porém, eles chegaram à capacidade de continuar o estudo dessa, como eu falei no início. Isso daí, a inteligência artificial, fizeram uma inteligência artificial bem parecida com o ChatGPT, tá? Que eles fazem com que o próprio computador tenha a facilidade de assimilar um objeto, ele veja o objeto e assimile que aquele objeto é parecido com alguma coisa ou algo. Isso daí ainda está em trabalho de desenvolvimento, mas está bem avançado, galera. Isso daí vai ajudar bastante porque a inteligência artificial vai conseguir facilitar a vida em alguns trabalhos, em alguns objetos, em algumas situações. Vou pegar um exemplo prático dessa situação na parte de inteligência artificial. Hoje em dia, isso eu imagino, que seja uma das praticidades que eu possa estar imaginando. Isso não estava na revista, mas é uma das coisas que eu imagino que pode ser colocada em prática. Vocês sabem daqueles scanners de subsolo, scanner para resgate, scanner para saber sobre o objeto que está no fundo, debaixo da terra. É muito comum hoje em dia utilizar esse scanner para achar objetos, seres ou ossos de pessoas que estão debaixo da terra, ossada de animais pré-históricos, enfim. Hoje em dia esse tipo de scanner ele é muito utilizado. E com esse tipo de scanner, se colocar uma inteligência artificial embutido nesse tipo de programa, por assim dizer, a parte
do arqueólogo ou a parte a pessoa que está fazendo resgate ou alguma coisa assim, ele vai facilitar a vida, porque vai conseguir assimilar a possibilidade de que seja aquele objeto que está ali no scanner, que foi escaneado, seja tal coisa, ou alguém, ou alguma coisa, ou algum arqueólogo pode aqui facilitar mais a vida da pessoa com isso daí. Então isso daí é especulação minha, tá? Mas o artigo da Natron é justamente, que é um grande passo, é justamente a inteligência artificial hoje em dia, ela ter condições de fazer com que assimile um certo objeto que parece inanimado, objeto que é animado, enfim, ele conseguir assimilar aquele objeto a alguma coisa ou a alguém. Então isso daí é uma coisa de criação, por assim dizer, de imaginação, porque a gente olha, como falei no início, tu olha uma nuvem, tu acha parecido com um elefante, tu acha a nuvem parecido com, sei lá, com qualquer outra coisa, sabe? E isso daí é uma coisa de imaginação que o ser humano tem. A inteligência artificial, ela não tem essa imaginação de criar ou de achar que aquilo ali é parecido com algo ou alguma coisa. Ele não tinha até então. Então os cientistas estão fazendo esse trabalho para que a inteligência artificial identifique isso daí e ajude a achar que aquilo ali é parecido com alguma coisa ou algo. Isso é uma grande revolução. Eu acredito que é uma ferramenta para esse sentido que vai utilizar, não vai tirar trabalho de ninguém e vai agregar, na verdade, é uma ferramenta que eu acredito que vai agregar muito no trabalho de muitas outras pessoas. Né? Como eu falei, eu acredito que de uma forma ou de outra isso daí vai ser embutido dentro de pessoas como arqueólogos, historiadores, pessoas que procuram, né, destroços, debaixo de destroços, pessoas que estejam talvez vivas, enfim. Eu acredito que essa inteligência artificial, essa parte da inteligência só vem agregar. Beleza? Beijo no coração, valeu, fico com Deus, fui!